Oi, meus amores! Bruxa de Salem com vocês agora de novo. Então, conforme eu prometi, o relato vai chegar. Esse relato que me contou foi uma pessoa de Santa Catarina, ele não quer se identificar, mas ele é o meu seguidor, ele me segue há muito tempo e ele resolveu contar essa história depois de muito ouvir meus relatos, depois de muito ouvir tudo que eu contei nos últimos tempos. Então ele achou que era o momento dele me contar o relato dele. O relato dele aconteceu há 3 anos atrás. Ele mora no interior da cidade de Santa Catarina, que no caso é minha terra. Eu sou de Santa Catarina, a bruxa de Salem é daqui, para quem não sabia. Então, o que aconteceu? Ele mora num sítio, né? Mora num sítio com os pais dele. Ele é um rapaz muito bom, ele é trabalhador, sempre faz as coisas com o pai dele. Eles criam gado de corte, né? É uma família abastada, até por sinal. Só que ele disse que sempre assim, durante a noite, ele sempre gostava de ir na cidade, depois de ir na casa da namorada. Ele passava na cidade, né, que tinha os barzinhos, tinha sinuca, jogava uma sinuquinha, tomava uma cervejinha e depois ele sempre ia para casa. Só que um belo dia ele estava vindo da casa da namorada e ele passou nesse bar, que ele sempre jogava sinuca, e lá tinha uma pessoa muito diferente, muito estranha, que até então ninguém conhecia. O nome dele era seu Valdir. Ele era morador novo ali da cidade. Então ele disse que esse homem começou a olhar para ele muito sério, muito estranho, mas ele também não se importou porque não conhecia o homem, né? E ele sempre foi uma pessoa muito dada com todos. Ele conversava, ria, brincava e terminava de jogar sinuca e ia embora. E assim o tempo foi passando. Só que depois de um mês desse senhor, né, o seu Valdir, mudar para a cidade deles, as coisas começaram a ficar um tanto conturbadas. Começou a aparecer animais mortos, pessoas sendo atacadas nas estradas por um bicho grande, os cachorros, todos, né, todos, chegavam a um certo horário da noite e se escondiam. Nenhum dos cachorros mais queria sair para a rua, não se via cachorro nenhum nas estradas. E sempre todas as fazendas dos fazendeiros amanhecia bichos mortos. Se não era galinha, era boi. Se não era boi, era porco. Se não era porco, era cavalo. Até porque onde ele reside, né? A cidade que ele reside é um lugar que é muito rico em pecuária. E também tem aras, né? Muitos aras de cavalo. Mas enfim, ele disse que um dia ele estava no bar e estava jogando sinuca e aquele homem começou a ficar olhando para ele demais. Então ele olhou para o senhor e perguntou qual era o nome dele. E ele disse, meu nome é Valmir. Aí ele assim, bom, seu Valmir, prazer em conhecê-lo. Eu não lhe vejo aqui. Você é novo na cidade? Sim, sou novo, sim. E hoje eu vou fazer uma visita para ti. Aí ele, seja bem-vindo. Pode ir, não tem problema. A minha casa é aberta para todos. Eu sou uma pessoa que gosta de todos na cidade. Meu nome é tal e o dia que o senhor quiser, hoje ou amanhã ou depois, pode aparecer na minha fazenda. O senhor será bem-vindo. Mas, enfim, foi para a casa da namorada, chegou depois da casa da namorada. Quando ele chegou em casa, ele observou que havia um silêncio um tanto sinistro, uma coisa meio esquisita. Mas ele entrou para dentro de casa e ele começou a ouvir uns gritos muito, muito forte que vinha do potreiro. Então o pai dele não estava, nem a mãe, estavam viajando, estavam comprando gado de leilão. Então ele pegou a espingarda junto com um dos ajudantes dele da fazenda e eles foram para o potreiro. Chegaram lá, eles encontraram o gado deles de corte, o reprodutor estava morto, todo dilacerado e todo espicaçado. Ele disse que era de doer o coração a cena, porque era um gado lindo, que era o reprodutor. Eles tinham pagado muito por aquele bicho. E ele disse que ficou revoltado demais vendo aquela situação. Mas enfim, tudo passou, enterraram o bicho, né? O gado que ele matou. E a vida continuou. O pai dele, como estava no leilão, pegou um outro gado reprodutor e trouxe. Quando o pai dele retornou, ele foi para a casa da namorada. E nesse dia ele ficou um pouco até mais tarde. E ele disse para ela que tinha que ir embora, porque já estava tarde demais. E ela disse, não vai, fica aqui, tá muito tarde para te ir embora. Não, eu vou, tenho que ir, sou obrigada. Apeou o cavalo
que ele gosta muito de andar de cavalo. Ele disse que o amor da vida dele é cavalo. E foi seguir o caminho dele, até porque ele morava perto da casa dela. Mora ainda, né? Porque os dois casaram. Aí ele disse que estava indo embora de boa com o cavalo dele. Quando ele olhou lá na frente, um bicho muito grande, negro, estava parado no meio da estrada, esperando por ele. Então ele disse que ficou aterrorizado. Com muito medo, pensou até em recuar. Mas ele disse, não, eu vou. E o cavalo freou no chão e não queria ir. E ele começou, né, a esporear o cavalo para o cavalo ir. Seguir em frente. Até que, enfim, o cavalo foi, porque ele não queria ir. Quando o cavalo estava se aproximando do bicho, ele puxou a arma dele e deu um tiro no bicho. O bicho correu para o mato assustado. Então ele veio embora a todo vapor com o cavalo, entrou porteira adentro e foi para dentro de casa e se fechou e contou a história para o pai. O pai dele disse, meu filho, tu visse isso mesmo? Sim, pai, eu vi. Era algo muito grande, tipo um cachorro, só que andava em duas patas, com os olhos aterrorizantes. E esse bicho estava na estrada. O pai dele olhou e disse, meu filho, isso se trata de um lobisomem? Então será que foi esse bicho que veio atacar o nosso boi? Ele disse, acredito eu que sim. E pai, ele está bem perto da nossa fazenda. Eu acredito que ele vai vir aqui essa noite. Então, ele e o pai dele foram num quiosque que eles tinham, pediram para a mãe dele sair de casa, dormir num hotel, e eles ficaram esperando o bicho vir. Lá pelas tantas da noite, o bicho veio. E o bicho veio e matou todos os cachorros deles. Não ficou um cachorro vivo. Arrebentou a porta da casa e entrou para dentro com uma fúria inigualável, querendo arrebentar tudo dentro daquela casa, caçando ele. Queria porque queria ele. Estava atrás dele, levantava o nariz no ar e tentava sentir o cheiro dele. Foi no quarto dele e destruiu tudo que tinha no quarto. E ele disse que de lá de cima do quiosque eles ficaram ouvindo aquela fera dentro do quarto dele, acabando com tudo que tinha dentro. Então o bicho saiu para a rua. Quando o bicho saiu, eles puxaram a espingarda e deram um tiro. Acertaram no animal. Só que quando eles acertaram, o bicho veio para cima deles com uma fúria sobrenatural. E veio correndo e vinha para matar ele, porque ele queria ele. Então ele deu um tiro, ele deu 2 tiros e ele deu 3 tiros, e a fera estava já quase em cima dele quando o pai dele atirou o 4º tiro e aceitou no peito do bicho. O bicho deu um pulo para trás do tiro tão grande que foi dado. Então, quando o bicho caiu para trás, ele se levantou, olhou para ele com aquele olhar vermelho, maléfico, querendo acabar com ele. Os dentes escorriam água, querendo morder ele inteiro, mas correu para o mato sem olhar para trás. Ele e o pai dele ficaram mais um tempo de guarda e o bicho não voltou. Juntaram todos os cachorros que ele tinha matado. Entraram dentro de casa. Ele tinha simplesmente destruído o quarto dele. Tudo! A casa não estava destruída. O quarto dele estava todo destruído. Então o pai dele viu de cara que seria um lobisomem e que a pessoa sim queria acabar com a vida do filho. Então, no outro dia ele foi até a casa da namorada e quando passou no bar, ele estava contando para as pessoas, os fazendeiros, tudo o que tinha acontecido na fazenda deles. Só que eles não viram aquele tal de seu Valmir. Ele não estava no bar. E daquele dia em diante, o seu Valmir sumiu. E nunca mais ninguém viu falar dele na cidade. A casa dele ficou vazia com tudo que era dele dentro, inclusive as roupas. Ele não sabe se ele morreu. Eles não sabem o que aconteceu. O que ele sabe é que o bicho nunca mais voltou. Ele espera ter matado, porque ele não quer cruzar com esse bicho nunca mais na vida dele. Ele disse que ele e o pai dele até hoje têm pesadelos e sonham com esse animal. Esse é o relato do nosso amigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar o seu comentário e se inscrevam no meu canal. Eu sou a Bruxa de Salem e mandem seus relatos. Um beijo bem grandão.